Podcast Swim Channel, Episódio 1, ESL. Aí galera, essa é a nossa primeira edição do Swim Channel Podcast. É uma reunião de um debate que nós estamos acrescentando nessa nova fase da Swim Channel. Tenho certeza que você vai curtir. Nós aqui discutiremos aquilo que mais está em alta, tanto na natação, nas águas abertas, no polo aquático. E nessa primeira edição do Swim Channel Podcast, nós vamos falar da ESL, a Liga Internacional da Natação, e aqui estarão aquelas pessoas que fazem parte do corpo editorial da Swim Channel. E eu apresento cada um a vocês. Aqui está Patrick Winkler, que é o nosso editor-chefe, fundador da Swim Channel. Dá um alô aí, Patrick, só para a galera te ver. Beleza? Está conosco o Daniel Takata, que é o maior estatístico da natação brasileira. Catarina Ganzelli, especialista nas águas abertas, também nadadora de ultramaratonas. E o Guilherme Freitas, nosso jornalista, desde também um dos integrantes, Best Swimming e Swim Channel, aliás, o único que faz parte desse corpo editorial das duas entidades. O grande lance do Swim Channel Podcast é discutir, é trazer o debate. E essa nossa primeira edição, ela vai tratar exatamente do que foi a Liga. E para isso, cada um aqui vai expor, inicialmente, as suas impressões iniciais do que você achou da temporada número 2 da Swim Channel, da ESL. Eu não poderia começar que não fosse com você. Catarina Ganzelli, o que você achou da temporada 2 da Liga Internacional da Natação? Bom, primeiro, bom dia para todo mundo que está assistindo, acompanhando aqui o nosso primeiro podcast. Já com um tema super legal, né? ESL, que foi o que movimentou a natação no mundo esse ano. Poxa, eu senti que é um formato assim, muito dinâmico, muito legal, que estimula muito a competitividade, mas tem alguns pontos que dá para melhorar ainda, né? Como é o segundo ano que acontece esse campeonato. Gostei muito do novo sistema de pontos, porém sinto que para explicar para o grande público ainda tem alguns desafios. A gente que já é do meio, que já acompanha bem, eu gostei muito desse sistema de roubar pontos, de quando você abre muito do outro adversário, né, ganha a vitória distante e tal, os benefícios que tem para os times. Gostei, sensacional, principalmente a forma de determinar a prova skins e o modelo também da prova skins, que eu tenho certeza que todo mundo vai pontuar um pouquinho mais a estrutura. Fora isso, a gente sentiu alguns desfalques, né, por ser um ano de pandemia, um ano atípico, e também sinto por questões políticas mesmo, né, de alguns atletas ainda não terem se inserido tanto nesse universo da ESL. Mas eu acho que é uma competição com baita potencial. A gente teve quebra de recordes, né, tanto continentais, nacionais, mundiais. Então, poxa, é do que precisava para dar um gás nesse ano. Estava faltando uma competição desse nível. Eu sinto que foi um grande teste assim, para o pessoal, uma grande métrica para saber como que estão sendo feitos os treinamentos, para ter um objetivo, para ter crescimento na natação nesse momento. Então, assim, gostei muito de acompanhar, gostei muito de assistir, gostei dos resultados e espero que a gente tenha mais competições dessas. Patrick Winkler, o que você mais gostou da temporada 2 da ESL? Primeiro pela coragem, né? 75% dos eventos foram cancelados no mundo. Surf, vôlei, basquete, stand-up, tinha tudo para ser cancelado, eles insistiram e o evento aconteceu. Foi muito importante ter acontecido. Primeiro, porque como não tem concorrência de outros eventos de natação, eles ficaram em muita evidência. Só se falou em ESL porque vai se falar o quê? Não teve nem Troféu Brasil, não teve nada de competição. Então, é um campeonato com os melhores atletas do mundo, sem nenhum, concorrência zero. Então, a coragem do ESL de fazer o evento nesse ano, tem muita gente que fala, foram ousados demais, foram contra as recomendações médicas. Eu sou um pouquinho mais agressivo nesse sentido. Eu acho que a coragem de executar e não pular a temporada 2020 foi o maior mérito da ESL esse ano. E em relação às regras, foram excelentes. Nem todas as regras foram boas, mas a atitude de mudar o sistema de pontuação, em sua maioria, foi excelente. Então, foi muito bem pensado. Nem todas as mudanças, a gente vai entrar no detalhe, foram proveitosas, mas grande parte das mudanças eu achei fantástica. A Catarina falou dos skins, o sistema de pontuação também nas provas de 400 livre, achei fantástico, são os 2 pontos fortes de 2020.
O Daniel Takata foi o comentarista do Sport TV que acabou transmitindo as provas a partir das semifinais. Daniel Takata, você que teve até uma vivência mais direta com a cobertura, o que é que você acha que foi, o que é que, na tua opinião, mais te agradou na temporada 2 da ESL? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? Dependendo da hora que você estiver ouvindo aqui. Então, teve algumas coisas que eu gostei bastante dessa temporada da Liga Internacional de Natação. Obviamente que o engajamento por parte dos atletas foi muito maior do que o que normalmente seria, já que foi a principal competição internacional do ano. A gente pode ver, né, em relação a isso, uma evolução em relação ao ano passado, mas isso devido à situação atípica que a gente tem vivido, né? Esse negócio de você ter clubes de atletas com diferentes nacionalidades, que é uma coisa também inédita. É uma coisa até que a gente via um pouco lá no Raia Rápida, né? Os atletas vindo, os caras ficando no mesmo hotel, os caras curtindo, né? Você conviver com um cara de outro país que você convive só de vez em quando. Isso foi um negócio legal que a gente percebeu que os atletas estavam gostando muito. Uma coisa que eu gostei também foi, devido às restrições que a gente vive nessa época, foram 13 etapas, né? Foram 10 da etapa da temporada regular e mais 3, né? Semifinal e final. 13 etapas foram feitas no intervalo de 6 semanas, um ritmo alucinante, assim. Quase todo dia a gente tinha competição. E eu acho que isso serve um pouco para mostrar também que os nadadores, eles conseguem disputar várias competições durante um certo período de tempo em alto nível, né? É uma coisa que talvez isso não fosse possível há, sei lá, 1 década, 2 décadas atrás, mas com o avanço que a gente teve nos métodos de treinamento, a gente consegue fazer com que os atletas eles fiquem, né, num pico de desempenho em um período razoavelmente longo. Então a gente vê, né, por exemplo, um Nicolas Santos nadando para 21,80 3, 4 vezes consecutivas, assim, competições, né, em 4, 5 semanas, e sem falar em outros, né? A gente vê os caras nadando sem peito, os caras nadando para 55 toda hora, né, nessa ESL. Então acho que isso é uma coisa que a gente deve refletir e uma das coisas que a gente deve pesar como um fator importante para deixar a natação cada vez mais evidência. Tem que estar competindo sempre. Isso acho que foi uma grande coisa dessa liga. O Guilherme Freitas tem uma experiência na cobertura do Rio 2016, ele tem uma experiência enorme em acompanhar eventos. Tenho certeza que você também deve ter tido algumas impressões positivas referente à temporada 2 da ESL. Gui? Bom, primeiramente, boa tarde, bom dia, boa noite, para quem estiver assistindo aí, dependente do horário. Eu achei essa temporada 2, né, ela trouxe aí algumas novidades, né, trouxe novas equipes, né, acho que isso é uma coisa legal de destacar, que mostra o crescimento do evento. E eu acho que foi no meio dessa pandemia, assim, um evento interessante de acompanhar, né? A gente estava praticamente tudo parado, né? A Olimpíada cancelada, e o ISL veio para preencher esse espaço, né? E mostrou que os atletas também se prepararam bem, né? A gente teve muitos tempos expressivos, recordes mundiais, boas performances. E eu acho que também o esquema de ficar na bolha ali deve ter ajudado os atletas a se concentrar, por exemplo, porque eles tiveram que praticamente a atenção 100% focada só em competir, né? Então, acho que isso foi legal, é até algo que pode ser aproveitado no futuro, no evento, talvez para deixar os atletas mais concentrados para a competição. E eu achei também que foi muito interessante ter mais 2 equipes, porque prova que é um evento que pode crescer, né? É claro que não dá para fazer também um evento com muitas equipes, porque você não tem data, às vezes você não tem até estrutura para receber tantos atletas. Mas o esquema com 10 equipes, quase 300 atletas, foi muito bom. E eu acho que o ISL tem potencial para se desenvolver como um evento à parte do calendário internacional da FINA, né? Como a gente tem no atletismo a Liga Diamante, né? Eventos assim semelhantes. É uma iniciativa boa que eu acho que também motiva os atletas também, tanto pela parte competitiva como pela parte financeira, né? Já que a premiação é bem gorda, é bem vantajosa. Então, gostei dessa temporada e espero que pro ano que vem a gente tenha também ano que vem a gente vai ter um calendário muito pesado, né? Mas eu espero que os atletas consigam também se preparar para a temporada 3.
Eu acho que eu vou ficar contigo ainda, Guilherme. Eu vou passar para a segunda parte da pauta, é o que deu errado. Mas antes eu faço uma pequena observação pelo que vocês falaram, principalmente sobre o que o Daniel falou. O Daniel falou que houve um engajamento, e até eu vou soltar isso aqui depois para vocês comentarem. Se vocês prestarem atenção, houve um levantamento do site espanhol natacion.com. Ele apontou e ele contabilizou um total de 9 recordes mundiais, 55 recordes continentais e 232 recordes nacionais de 38 países. Foram 31 recordes americanos, 3 recordes brasileiros. Sabe? O engajamento ele não foi igual. E aí eu estava olhando aqui, houve 17 recordes de Israel, 15 recordes da Grã-Bretanha, 13 recordes de Belarus, 12 recordes da Polônia, 11 recordes da Nova Zelândia, mas 3 recordes da França, 4 recordes da Itália. Então o engajamento, e eu faço essa observação e eu vou devolver para vocês agora, eu vou começar contigo, Gui, é de que o engajamento ele não foi igual. E outra, o americano ele também se mostra mais capaz de competir várias vezes. Mas o assunto agora é o que não deu certo na segunda temporada da ESL. Guilherme. Bom, eu acho que o ESL estava programado para fazer como no ano passado, né? Várias sedes, né? Então, ano passado a gente teve uma divisão, né? Uma parte competiu nos Estados Unidos, outra parte ficou ali na Europa, né? Itália, Londres, e dessa vez a gente teve só todo mundo em Budapeste, claro, pela pandemia. Eu acredito que caso a gente não tivesse a pandemia, né? Teria sido interessante ver os atletas também competindo em outros locais, né? Claro que não dá para colocar na conta da ESL que deu errado, não ter mais sedes, porque a gente está numa pandemia, restrição de voo, entrada em país, né? Enfim. Mas eu acho que seria interessante a gente ter, por exemplo, os americanos nadando dos Estados Unidos, será que eles estariam mais motivados para bater recordes, né? Como o próprio coach falou aqui, né? Os americanos prepararam melhor do que os outros atletas, né? Até também eu acho que eles estavam com essa vontade de competir, né? Vários atletas aqui já não estavam competindo, mas eu acho que poderia ser tentado levar para fazer uma super final como foi no ano passado, né? Foi em Las Vegas, né? Ou você poderia ter pegado os finalistas e levado para algum outro país e fechasse, por exemplo, em uma bolha em outro lugar, e aí você fizesse uma super final, com certeza daria mais resultado midiático, né? Então acho que é isso, mas no fundo, assim, eu achei o evento muito bem estruturado, bem montado, né? Então, acho que até é difícil a gente apontar defeito, inclusive pelo momento que a gente passa, né? Agora, Gui, eu discordo de você em relação à bolha. Eu acho que a bolha veio para ficar. Eu acho que a bolha, inclusive, foi a garantia do sucesso e mais. Pela logística, e eu ainda vou fazer uma previsão. Eu acho que a bolha fica. Mesmo acabando a pandemia, eu acho que a bolha vai ficar. Talvez não uma bolha, talvez 2 ou 3 bolhas, uma concentração maior, porque se você contabilizar como foi fácil ter todo mundo ao mesmo tempo, eu achei que foi um pouco demais, sabe o que, Guilherme? Foi o fato de muita competição num período como de 6 semanas. Para vocês terem uma ideia, a CBS, ela não colocou tudo na televisão. Era muita natação toda semana, era muita, então ficou um pouco demais. E ela acabou usando até algumas provas aparecendo no aplicativo. Eu achei assim, acho que concentração demais, assim, de 6 semanas com 13 competições de natação, eu acho que é muito. Acho que foi demais. Teve dia que teve 2 competições, né? Teve dia que tinha, acho que vários dias teve 2 competições que eu também achava demais. Era uma coisa que também é difícil acompanhar, né? É difícil mesmo pra gente acompanhar tudo, né? E eu acho que é nesse aspecto, mas eu acho que a bolha, eu não entendo a bolha como negativa, acho que a bolha foi positivo e eu acho, como eu disse, eu acho que ela fica. E, Daniel, o que você achou que não funcionou na ESL 2020? Bom, assim, não é exatamente que não funcionou, assim, sabe? Uma das coisas que eles melhoraram um pouco, mas assim, eles têm que assimilar, eles têm que assimilar que quando o cara bate, o que sai o principal manchete da Swim Swam? O que sai na capa do portal de notícias? É recorde mundial. E eles até melhoraram na questão de mostrarem
as diferenças de tempos na hora que os atletas chegam. Mas isso aconteceu, acho que na partida semifinal só, não? Isso, a partida da semifinal, isso mesmo. Mas isso me fez cair do cavalo muitas vezes nos comentários, porque eu preciso falar o tempo na hora, né? Então tem que ver lá os 8 fica lá 7 segundos do negócio na tela. Vai ter que ficar somando o tempo de cada um, a diferença para o primeiro, né? Aí tem 2 brasileiros na prova, tem um cara que bateu o recorde mundial e tem outro cara que bateu o recorde americano, sei lá. Tem que informar esses tempos na hora. Inevitavelmente eu errava as contas, né? E tanto uma vez até eu errei tempo do Nicolas, né? Que você mesmo me mandou o WhatsApp na hora, né? Às vezes eu errava, né? A maioria das vezes eu acertava, mas isso, nossa, E aí você perde o final da prova, que você fica meio preocupado em somar os tempos e tal. Eles têm que dar uma valorizada nos tempos, inclusive acho que poderia até, sei lá, para dar um incentivo a mais, dar um pouquinho mais de ponto, vai, pro cara que bate o recorde mundial, sei lá, alguma coisa assim. É uma coisa que pode se pensar. Mas isso realmente... Eu entendo você querer valorizar o lado dos clubes, o lado da disputa entre clubes. É uma coisa legal, uma coisa interessante. Mas você não pode deixar os tempos de lado. Inclusive, uma coisa que eu achava um absurdo é a ESL não ter uma tabela de recordes, uma tabela oficial. Não tem no site deles, não tem. É uma informação de bastidor que eu tenho que eles vão passar a fazer. Eles vão passar a divulgar a tabela de recordes. Finalmente, deveria ter isso desde a primeira temporada, né? Desde o começo deveria ter. Então, eu acho que pode ser que eles estejam assimilando, mas está longe de ser o ideal, né? É uma coisa que... E outra coisa que você já citou também, né, coach? É uma coisa que, por exemplo, vamos supor que o ucraniano, o Konstantin, ele resolva... Não sei, vamos supor que ele morra. Eu não quero que ele morra, eu quero que o cara seja imortal, mas vamos supor que o cara saia do cenário, a ESL vai acabar, né? Só depende do dinheiro dele também, né? É uma coisa que, eu não sei, tá um pouco em xeque, assim, a sustentabilidade financeira da liga, como a gente viu que tá tendo alguns problemas aí, né? Esse assunto eu vou querer até abordar especificamente, mas eu concordo demais contigo que os tempos continuam fora ainda do padrão, eles estão tentando meio que empurrar a goela abaixo e a impressão que eu tenho é de que nós estamos vencendo a batalha, né? Porque quem acompanhou a ESL número 1 pode lembrar que antigamente não mostrava nem o tempo do campeão, gente. Nas primeiras transmissões não mostrava nem o tempo da quem tocava na frente. E agora... E até vocês vão lembrar muito bem, isso é uma coisa que me chamou a atenção. Eu fiz uma tweetada durante a transmissão, durante as suas transmissões, é de que se o tempo não interessava, vocês já prestaram atenção que todo nadador, quando terminava a prova, a primeira coisa que ele fazia era olhar para o placar e ele ficava olhando o tempo? O nadador quer o tempo, imagina nós. Patrick, o que não funcionou na temporada 2 da ESL? Olha, coach, só complementando o seu comentário e o do Daniel sobre a quantidade de recordes batidos, o recordes de curta nos Estados Unidos é como se fosse um campeonato de terceira divisão. O recorde de jardas lá é muito mais forte que o de curta. Então, se a ESL fosse em jardas, você pode ter certeza que o Brasil ia ter 30 recordes nacionais, os países da Europa iam ter 30 recordes nacionais, porque a piscina de 25 metros é muito importante na Europa e no Brasil. Não é tão importante nos Estados Unidos e em outros países. Então, é mais fácil você bater recorde americano de curta do que de jarda. Sim, mas na Argentina foram 9 recordes nacionais. Mas tudo bem, a Argentina vive uma ascensão. Hoje o feminino na Polônia 12, na Nova Zelândia 11. Tu não acha que os números de recordes do Brasil foram poucos? Não, porque os principais países da Europa... Quais são os principais países da Europa? França, Itália e Inglaterra são os principais, onde tem menos. E Brasil... A Inglaterra teve 15 recordes. A questão é a seguinte, eu entendo que você quer dizer que talvez os recordes americanos se justifiquem, mas o número de recordes brasileiros e sul-americanos está abaixo, por exemplo, de países que competem, né? Tipo, no Canadá, o Canadá é um número pouco. Foi pouco o número de recordes batidos. Foram 8. No Brasil foram 3, gente. Mas é que realmente recorde de curta para o Brasil são recordes que o pessoal bateu no auge, né? Então, acho que os principais... A Inglaterra pode ser considerada à parte, mas... eu não acho que faltou engajamento, assim. E se fosse campeonato os Estados Unidos não teria tanto recorde assim, se fosse uma competição de jarda. Em relação ao que pode ser melhorado, eu entendo que a ESL quer mudar como torcer para a natação. E para torcer, você tem que ter amor. Quando o Flamengo perde, eu fico triste quando o Flamengo perde, né? E eu não gosto de futebol.
E poucos clubes têm o engajamento necessário para forçar uma torcida. Eu gostei muito do Kozuki Kitajima, gostei muito do Tokyo Kings, que teve mais de 75% japonês, asiático. Perfeito. Então, eu sinto que hoje o Japão deve estar torcendo para o seu time. Os brasileiros não tem para quê. Por que o brasileiro vai torcer para o Iron? O que é Iron, né? Então, assim, eu sei que também que é difícil montar clube, mas o próximo passo para 2021, 2022 é a torcida que entende um pouquinho de natação ter uma afinidade para torcer. Batemos em 4º lugar, passamos o Kelly Condors, né? Então, acho que seria mais fora d'água do que dentro d'água o próximo passo da ISL. Muito boa essa tua observação de criar uma identidade. Eu acho que é no caminho mesmo. Catarina, teve alguma coisa que você acha que a ISL 2020 não funcionou legal? Poxa, fica só de acrescentar, né? Porque eu senti muito forte essa questão de um calendário enxuto, de muita prova junta, inclusive eram 10 times e para a final passavam 8, então eram os mesmos novos, as mesmas caras caindo na água, numa sequência assim, né, incansável, principalmente no outubro, nas primeiras chaves. Eu senti que poderia talvez fazer um novo sistema reorganizando com um pouquinho menos de etapas, para deixar uma disputa maior até na semifinal e na final. Eu sinto que todo mundo nadou muitas vezes, né? E eu gostaria, não é muito só pela minha paixão pelo fundo, mas eu sinto que dá para incluir um 800, dá para incluir um 1500. A gente teve o Valtrinieri lá no 7 Cole batendo recorde mundial, tem a Kate Ledeck também, que não foi porque não achou também tão interessante assim para ela, pro que ela pensa de treinamento. Então, assim, eu não sinto falta da prova de fundo, porque eu sei que o pessoal é muito mais atraído, né, muitas vezes por prova de 50, 100 metros, tanto de estilos quanto de livre, mas nós temos também na natação estrelas nessas provas clássicas, assim, do fundo, que podem agregar muito ao campeonato. Fora isso, essa identidade com os times também. Como já esse sistema de pontuação ele não é algo tão entendível para o público, né? Eu não sei ainda qual seria a melhor solução para trazer a compreensão daquela pessoa que é leiga, mas que quer se envolver com a natação, que nem ela pode se envolver com outras ligas de outros esportes. O Gui até deu exemplos aí de outros campeonatos que acabam sendo mais descolados, né? Tem esse critério de entretenimento, né? Muito superior. Tem que encontrar uma ponte disso com o público. Sinto que essa identidade com as equipes, com os clubes, criar ela vai ajudar muito, porque a pessoa querendo, ela vai buscar informação, vai buscar compreender como funciona. Mas fora esses pontos aí que o pessoal apresentou, sinto que comigo fica mais assim, vejo também uma oportunidade em pelo menos incluir uma prova de fundo, né? Eu acho que tem estrelas ali que poderiam estar presentes também, e gostariam de estar, né? Vai ter, né? Vai ter 800 no ano que vem, provavelmente, né? Eu vi que foi feito o teste lá dos 800 livre, né? Mas aí depende... feito com as mulheres também. O fato de ter sido feito só com os homens, eu acho que foi um ponto negativo nesse aspecto. Daniel, você pode explicar para nós como foi esse 800 e o que você achou? Foi uma prova que os pontos são atribuídos no meio da prova, né? Então, quem passa... Então, eles veem as colocações dos nadadores nos primeiros 100 metros, aí atribuem os pontos aos nadadores. Uma parte dos pontos, né? Depois vem as colocações dos nadadores nos 200 metros, aí atribuem pontos. Aí as colocações dos 400 atribuem pontos e nos 800. Inclusive, essa prova teve o recorde europeu, né? Do Romanchuk, o Mihailo Romanchuk, ucraniano, quase ficou pé do recorde mundial do Grant Hackett. Mas, curiosamente, ele não foi o nadador que fez mais pontos, né? Ele ganhou a prova, mas devido às passagens, às ordens dos atletas, se não me engano, quem fez mais pontos foi o Henrik Christensen, acho, o holandês, né? Na verdade, o Felix Olbeck, que ficou em terceiro lugar, né? O austríaco. O austríaco fez. Os 3 bateram recordes nacionais, então foi interessante, né? Assim, é uma proposta nova, uma proposta que vai fazer com que os clubes fiquem atentos E é uma prova que vai distribuir muito ponto também, né? Acho que esse também era uma preocupação, porque você tem tanta prova de velocidade, que distribui tanta prova para velocista, um velocista pode nadar, 5, 6, 7 provas na etapa, então acho que essa era uma preocupação, valeu o teste, mas também acho, coach, podia ter tido um teste para as mulheres também, né? Foi, e sabe, o Patrick pode até falar sobre isso, porque evidentemente
a ESL tem coisas interessantes, coisas novas, mas ela traz muitas coisas da Austrália, porque essa prova de skins, ela nasceu na Austrália, não só a prova como a expressão, né? Ela vem de um torneio que já existia na Austrália, e essa parte das provas de fundo, eu me lembro que tinha um torneio que, na verdade, ele não atribuía pontos, mas no parcial, ele eliminava os nadadores. O nadador. Então, vem muita coisa genial. da Austrália. E nenhum de nós aqui tem tanta vivência e experiência com a natação australiana como o Patrick. Eu lembro também, eu posso até estar enganado, coach, mas eles tiveram skins de mais de 50 metros, né? Na Austrália. Eu não me lembro agora. Com certeza. Eu não sei se chegaram até de 200 metros, eu posso estar enganado. Mas eu lembro do Brant Hackett fazendo skin de 200 metros, depois eu vou colocar na Swim Channel se teve com mais de 50 metros, 100 metros. Depois eu pedi ajuda pro Daniel, pro Guilherme, ver se teve skin de 200 com o Brant Hackett. Estou sendo pego de surpresa aqui, mas eu acho que teve alguma coisa parecida. E só para complementar, eu gosto do 800 livre, eu gosto, né? Acho uma prova emocionante, né? Sei que eu amo muito a natação, mas eu acho que pessoas que falam que 800 e 1500 não é emocionante, você tem a alternância na liderança, é emocionante sim, é só saber como divulgar esse tipo de competição. E até acrescentando aí, o pedido do 800 metros nado livre já tinha sido feito no ano passado, pela Katie Ledeck e pela equipe do DC Trident. Não é uma coisa nova, não. Já era alguma coisa que estava sendo discutida. Não sai na temporada 2. Eu até acho que não tem muita relação com o fato dela não ter participado da temporada, a Katie Ledeck. Eu acho que ela está fazendo uma preparação voltada para a Olimpíada. Eu acho que esse foi o motivo dela não ter disputado a temporada. Mas tem uma coisa que eu acho que agora é a hora da gente falar, talvez, do assunto um pouco mais desagradável em relação à Liga. Sabe por quê? Porque é a sustentabilidade dela. E eu falo que é desagradável porque, para vocês terem uma ideia, já são 4 grandes empresas internacionais que... de forma pública, né? Ou seja, já expuseram dívidas desde a temporada passada. E eu tenho uma informação de bastidor, na FINA chegaram contas da superfinal de Las Vegas de dezembro de 2019. E verbas tipo iluminação, DJ, sabe? Contas que não tem nada a ver. Por que chegou na FINA? Porque os caras não sabem quem é a ESL. A ESL é uma empresa que talvez não tenha localidade, não tem... Então, a própria, vamos dizer assim, a falta de oficialização, né, e até ficou mais evidente, porque o general manager de uma das principais equipes, Jean-François Salessi, do Energy Standard, pedindo demissão ao final da semifinal, né? Depois, na semana seguinte, antes da final, o diretor comercial da Liga pede demissão, e o próprio Konstantin Grigorichin não deu explicação nenhuma para todas aquelas, vamos dizer, não denúncias ou reclamações, porque ali não tinha nada de escândalo, né? E a gente fica preocupado, e eu até como uma informação, neste momento, no dia que nós estamos gravando, este Swimcast, aqui o nosso Swim Channel Podcast, até hoje não foram pagos, os atletas não receberam nada. Nós estamos falando dos salários de $1.500 a partir de setembro, por 10 meses, e as premiações de piscina, de resultados, o Caleb Dressel, quase $300 mil. Então, a minha pergunta é simples, e eu deixo até à vontade para quem quiser responder aí de primeira, é que a Liga tem sustentabilidade? Outra, e por último, nenhum patrocinador, zero patrocinador ao final de 2 temporadas. Coach, acho que eu posso começar. Tem 2 coisas, o positivo e o negativo. Ela não tem sustentabilidade, mas o dono do evento falou que garante. Então, se ele garante, está garantido. Atrasos acontecem, né? É muito estranho ele atrasar pagamento e eu não quero vir escutar assim, ele atrasou, não pagou o calote. Mas a sustentabilidade, ela é totalmente possível, né? A primeira parte é ter patrocinadores da própria liga e a segunda parte é que os clubes se tornem independentes, tenham seus patrocinadores individuais e aí você possa ter até compra de atletas, venda de atletas. Existem uma infinidade de recursos para que os clubes tenham autonomia e a liga tenha autonomia. Eu acho que requer mais 2 anos ainda para esse tipo de sustentabilidade, mas eu enxergo total sustentabilidade com clubes com autonomia,
e com patrocinadores focados na ESL, porque dá audiência, né? Se você for Coca-Cola, McDonald's, falar que não teve retorno de mídia, teve no mundo inteiro. Então tem como ter patrocinador e tem como uma autonomia do clube. A autonomia do clube, ela requer inteligência, né? Cada continente precisa ter seu clube, continentes mais fortes com mais quantidades de clubes, estratégias de marketing. Um exemplo bobo, se o Caleb Dressel vem para o Flamengo, dá para fazer uma campanha de marketing infinita com isso, assim, sabe? Então, existe a sustentabilidade, só que precisa ter uma equipe comercial para ajudar a ESL agora. Ela sozinha não vai conseguir. Patrick, eu concordo plenamente com você que ela pode ter sustentabilidade, só que o modelo que está agora, eu não vejo como sustentável, do jeito que está agora, né? Para mim, eu já imaginaria desde o ano passado que esse ano já haveria patrocinadores, já haveria outras formas, sabe? Eu não imaginei que as coisas seriam... Claro, devido às restrições da pandemia foram um pouco diferentes, mas tirando isso, o esquema foi muito parecido com o ano passado. Então, assim, do jeito que está, assim, a gente sente uma dependência total do que o cara abriu mão, né? Pois é. Então, você sabe muito mais do que ninguém, né, Patrick? A empresa não pode depender de uma pessoa. Uma empresa não pode depender de uma pessoa. Se essa pessoa acontece alguma coisa com ela, a empresa acaba, né? É o que eu vejo que pode acontecer com a ESL. Então, eu fico um pouco preocupado. Mas, claro, eu concordo plenamente com você que ela pode ser sustentável. Só o modelo que ela vem adotando até agora, sim, né? Eu acho que é um pouco questionável e que, né, precisa dar uma boa melhorada. Não, só também entrando aí nessa conversa, eu realmente também fiquei muito surpreso de até hoje não ter um patrocinador, né? Nenhuma marca, por exemplo, uma Speed ou uma Arena, né? Uma marca que já está nesse universo, está patrocinando, né? Eu não sei se isso tira um pouco da credibilidade também do evento, né? De outras marcas não se encorajarem de patrocinar ou de tentar algum contato. Mas é complicado você depender só do dinheiro de um bilionário, né, que está bancando tudo. E não sei, de repente vai que o cara perde todo o dinheiro, né? Como é que fica? Já tem esse histórico de não pagamento, então é até preocupante não ter, né, uma empresa ou outras empresas patrocinando também, ajudando a divulgar, porque senão eu acho que afeta a própria credibilidade do evento, né? Desencoraja outras marcas de tentar negociar e patrocinar. Catarina? Realmente, eu sinto que o evento hoje ele não está sustentável, porque a partir do dinheiro que ele é bancado somente por uma pessoa, isso não é sustentabilidade. E ele tem potencial, mas não existe uma estratégia comercial para isso ainda. A questão das marcas de natação não estarem presentes, que é o que o Guilherme acabou de falar, não sei se pode ter alguma relação com a estratégia delas mesmas de pensamento perante competições da FINA, competições Jogos Olímpicos, porque assim, realmente, a ESL é algo novo, então está entrando nesse universo, investindo em marketing, campanha que eu acredito ser super rentável, valer super a pena, mas, vai ter quanto tempo essa competição? Isso vai se consolidar, né? Todos os atletas vão continuar investindo só pelo dinheiro, quem que vai bancar isso? Então, talvez por ser algo novo também gere um pouquinho de insegurança para montar uma estratégia na magnitude que tem que ser montada para poder continuar uma competição. Catarina? Porque não é barata. Catarina, você está falando algo que, inclusive, o Patrick acho que também falou, e quase que todos nós aqui entramos por uma linha de que não tem sustentabilidade, mas o Patrick falou, eu acho que o Patrick, na linha dele, é de que o produto é muito bom. Eu acho que isso que o Patrick falou, todos concordamos. O que a gente está discutindo aqui é que até quando um bilionário vai continuar gastando para sustentar um produto bom? Porque Exato, tem que ter uma estratégia comercial, é exatamente isso. Eu digo, não adianta somente ter o produto bom, as pessoas têm que saber o quão ele é bom, tem que, né, mensurar o quanto que isso pode dar de retorno, de exposição. Não sei se existe uma equipe por trás da ESL fazendo isso hoje, mas já deveria desde a origem, justamente porque o próprio milionário que está bancando tudo sabe que ele tem prazo para estar investindo um tamanho de dinheiro que exige para acontecer o evento da forma que ele acontece hoje.
Se ele mudar, ok, pode mudar também, né, o custo e tal, mas assim, é um custo muito alto, a gente vê $300 mil para cada ingresso, né, poxa, ficar bancando isso anualmente, digo, ele mesmo não tem noção do prazo de si próprio, né, e quem vê de fora, as empresas também, eu acredito que elas também podem pensar, poxa, calma aí, o quanto que vai entrar, o quanto que vai ter de retorno para mim, se tiver alguém cuidando especificamente dessa parte, porque só você ter atletas bons, um evento bom, um produto bom, e não ter uma pessoa responsável para ele se tornar rentável, é um desafio, né? O atleta, o técnico, ou mesmo uma baita qualidade de transmissão, não garante. Tipo, poxa, a minha exposição de marca, o que eu pus lá, enfim, tem que ter uma pessoa responsável por isso, com um plano, e que garanta que isso vai ser executado, né? Então, eu sinto que essa talvez seja uma das maiores pontes para realmente se tornar sustentável. Esse produto que já é bom e que não é sustentável hoje, nitidamente, a gente já sabe. Está na hora de a gente falar de Brasil. Vamos falar da participação brasileira, 22 atletas na água. O Brasil era o 4º país com o maior número de atletas. Nós tivemos recordes batidos, recordes sul-americanos batidos pelo Léo Santos dos 200 medley. Nós tivemos o recorde do 50 peito com a Jennifer, o recorde também do Guilherme Guido no 100 costas, e aliás, até algumas melhoras de tempos também. Nós não vamos escolher agora, daqui a pouco a gente vai ter a escolha dos melhores, mas vamos falar um pouco da participação brasileira. Como foi exatamente ter 22 nadadores brasileiros na disputa? Aliás, os 22 disputaram a fase inicial, depois sobraram 12 e nós chegamos com 7 na superfinal. E mais que isso, além da participação os atletas na água, que legal que a gente tinha treinadores envolvidos, né? Porque lá estavam o Albertinho, fazia parte da equipe do Aqua Centurions, o Amendoim estava por lá. Eu lembro também que o próprio Felipe, treinador do Minas, estava por lá, o Ari estava por lá, o Carlão também esteve por lá, ou seja, os treinadores brasileiros... Quem? Vanzella presente. Então, acho que legal que a gente tinha a presença não só dos atletas dentro da água, mas também como os profissionais. Que bacana que a gente pode falar. E eu queria que cada um destacasse a participação brasileira. Começa contigo, Daniel. Bom, Conte, você já citou que o Brasil, a gente teve 3 recordes brasileiros, sul-americanos, estabelecidos por nossos atletas, comparando com outros países, quer dizer, comparando com alguns que você citou, Estados Unidos, Grã-Bretanha e alguns outros, foi um número um pouco, parece, tímido, mas se a gente for analisar, muitos dos nadadores, uma boa parte dos nadadores, conseguiram melhores marcas pessoais. E não foram poucos não, né? Se a gente acho que quase todos. Quase todos, né? Brando Almeida, Leonardo Santos, Guilherme Guido, a Jennifer, o Felipe Lima. Lanza, Felipe Lima, muitos. Então, por esse ponto de vista, Guilherme Baceto, por esse ponto de vista, e outros nadando muito, por exemplo, o Nicolas não melhorou o tempo dele no 50 borboleta, até porque é recorde mundial, mas chegou perto muitas vezes, né? Ele melhorou a marca dele no 100, então por esse ponto de vista, eu considero a participação do Brasil bastante positiva. Inclusive, teve uma das etapas que acho que foi a semifinal 2, em que você teve, sei lá, Leonardo Santos ganhando 2 provas, Jennifer Conceição batendo o recorde sul-americano, Guilherme Baceto baixando 50 segundos, o Nicolas ganhando 50 borboleta na frente do Caleb Dressing, uma etapa assim que tinha acho que 4 brasileiros, e que foi... nessa etapa teve também o Felipe França também nadou o 50 sem peito, ele nadou bem, né, apesar de não ter baixado os tempos dele, mas ele fez os melhores tempos na temporada até então. Então, a participação do Brasil eu vejo como positiva, se você for ver em relação às melhores marcas pessoais. Além disso, você teve, por exemplo, a equipe do Aqua Centurions, que era a equipe que tinha mais brasileiros, o revezamento 4x100 livre deles tinha Marcelo Quereghini, tinha o Gabriel Santos, tinha o Pedro Spajari, era o revezamento mais rápido era o revezamento 4x100 livre mais rápido durante a temporada regular. Eu acho que eles só perderam essa condição na semifinal. Exatamente, pro Energy Standard, né? Então você teve participações brasileiras relevantes. Assim, a gente pode discutir o quanto que o efeito de vários deles ficaram afastados das piscinas por um tempo, né? E comparar isso com o que os outros países fizeram para, né, tentar, sei lá, tirar alguma conclusão. Mas no final das contas, devido a esses resultados que o Brasil teve, eu vejo a participação do Brasil como positiva, sim. Concorda, Daniel? Guilherme?
Sim, concordo. Foi muito boa a participação. No modo geral, foi muito positivo, né? A gente teve aí algumas, como vocês citaram, aí muitas melhoras de tempos pessoais. Isso mostra uma evolução, né? O pessoal também que sofreu durante a pandemia, né? A gente viu que muitos ficaram meses assim sem poder treinar de forma adequada e depois de retornar, né, aos treinos já voltam aí fazendo bons resultados. Eu gostei da participação do Brasil, né? Embora a gente tenha tido alguns atletas que não foram, né, ao ISL, que até seria interessante vê-los em ação, como, por exemplo, o João Gomes, outros atletas do revezamento 4x100, né? O André Calvelo, que nadou bem aqui, um regional, né? Na Unisantos, fez um tempo muito bom. Eu achei muito boa a participação, né? A gente teve o Nicolas 2 vezes raspando ali no recorde mundial, né, com 40 anos, uma performance assim, eu acho que repercutiu no mundo todo, né? Praticamente todo mundo queria saber, né? Todo mundo quer saber qual o segredo do Nicolas. E a gente teve também o Léo Santos, né? Uma ótima surpresa. É um cara que já vem em evolução, já tem alguns anos. E outros, né? Brandon também nadando bem. O pessoal do 4x100 livre, né? O Marco Antônio nadou bem as parciais. O Shepard chegou a nadar bem também 200 livre. 2 melhores de tempo pro Sheffield, 2 vezes. Sim. Então, o Lanza, Guido, então a gente teve uma participação muito boa e eu acho que esse pessoal também chega motivado, né, pro Troféu Brasil agora em dezembro, né? Talvez ali, é claro, é uma outra realidade, outra piscina, né, não tem bolha, né, vão voltar pro Brasil e tal, mas eu acho que eles chegam motivados, né, para fazer boas performances, né? O Bruno também, né, fazendo 20, rompendo a casa dos 21. Primeira vez, Então, foi um evento muito bom. O Brasil foi positivo, embora no começo a gente estava falando que os americanos tiveram muitos mais recordes do que a gente, mas, em compensação, o lado positivo foi que houve essas melhoras de tempo pessoal, que sinalizam uma evolução também. E, Catarina, até passando para ti, só lembrando, se eu fosse escolher um time que melhor contratou os brasileiros, para mim foi o Iron, porque os 3 arrasaram. Léo, Gui, Baceto e o Nicolas, né? Para mim foi o Iron. O que você achou da participação brasileira, Catarina? Exatamente. Como o pessoal já falou aí, né? A melhora de tempo, eu acho que é a melhor métrica que a gente pode estar usando. Lógico, 16 vitórias em provas individuais brasileiras, vitória em semifinal. Infelizmente, na final, a gente não pôde ver um brasileiro ganhando, mas tenho certeza que essa é uma questão de tempo e oportunidade. O atleta tem que competir. A gente vai ter Troféu Brasil agora, né, no mês que vem. Então, eu sinto que foi fundamental pro planejamento deles mesmos, dos treinamentos, do programa. Essa pausa longa atrapalhou todo mundo. Então, assim, depois de um período desse, conseguir abaixar tempo e outra, com várias quedas na água, porque todo mundo ali nadou revezamento, enfim, nadou diversas provas. Inclusive, uma coisa que eu gostei muito na ESL, que eu esqueci de mencionar, que como tinha esse limite de atletas, tinha que ser, né, cada time, ele tinha, enfim, fazer uma construção da sua equipe. E a gente viu muitos atletas que não estavam nadando a sua prova principal, a prova para qual treino, e mesmo assim se destacando em outras provas. Então, assim, eu gostei de ver Léo Santos nadando 400 livre, eu gostei de ver, assim, os próprios atletas tendo que ter uma versatilidade dentro da competição e se surpreendendo, às vezes, com alguns tempos, com provas que eles não treinam, né? Essa foi uma das partes que, eu achei muito legal, muito proveitosa, assim. Antes de passar para o Patrick, até eu faço aqui uma convocação para o Daniel. Se eu não estou enganado, eu acho que não teve nadador de toda a liga que nadou mais provas e mais metros que o Léo. Eu sou capaz de... Eu não chequei isso não, mas eu também acho. Ele nadou tudo, pelo amor de Deus, era um negócio impressionante. Tudo. 200 livre, 400 livre, 200 metros, 400 metros. Mais que a Catinca. Mas a Catinca praticamente não nadou quase nada do que normalmente ela nada. Ela até tentou no início, mas, aliás, o desempenho da Catinca... Patrick, não nadou nada tanto em quantidade quanto qualidade, né? É verdade. Patrick, equipe brasileira na ESL. Foi muito melhor do que eu esperava, tá? Porque eu tive a oportunidade de entrevistar mais da metade dos atletas ao vivo ainda. Eu estive com eles pessoalmente e eu sentia que eles não estavam bem preparados, né? Eles estavam médio, tal, pandemia, não tinha piscina mesmo.
falei com todos, falei com o Gabriel, falei com o Breno, falei com o outro, falei com tal. Cara, eu sentia que assim, primeiro que os caras iam mais ou menos. Por outro lado, o brasileiro sempre vira um leão na curta. Não sei o que acontece, o brasileiro arrebenta na curta. Fato, é só ter as estatísticas do Daniel, né? A gente espera na curta. Mesmo a galera não tão bem, com os tempos que tiveram, me surpreendeu, porque quando eu fiz as entrevistas, eles estavam confiantes, mas eles sabiam que não estavam tão bem. E quando eu vi os tempos dele, como parte positiva, sem dúvida nenhuma. Legal, que bom. Agora chegou a hora da gente fazer a escolha dos melhores da Liga. Os melhores da ESL 2020, aqui através do Swing Channel Podcast, a gente vai fazer uma votação. Então, o que nós vamos fazer? São algumas categorias, você vai ter a oportunidade de dar o seu voto e uma breve informação, uma pílulazinha sobre cada uma das categorias que vamos oferecer. Nós vamos escolher o melhor nadador, a melhor nadadora, a revelação, a decepção da Liga, o melhor brasileiro, a melhor brasileira e a melhor prova da Liga. Aqui serão apresentados os votos de cada um, eu faço a contabilidade e o voto final. Vou começar com o melhor nadador da Liga. Patrick. Adam Peaty. Por quê? Cara, o Adam Peaty, em relação ao Caleb Dressel, se o Caleb Dressel tivesse batido o recorde mundial do 100 livre, eu votaria nele. Mas ele não bateu o recorde mundial do 100 livre. O Adam Peaty já tinha o recorde mundial de 100 peito na longa. Ele bateu o recorde mundial de 100 peito na curta, muito esmagado pelo Ilya Shimanovic, né? 2 caras abaixo do recorde mundial. Foi uma prova fantástica, um show à parte. Eu cheguei a pensar que ele não ia ganhar. Então, depois ele foi para os skins e segurou ele da maneira que deu nos skins. Chovendo molhado no Caleb Dressel é um pouquinho básico, sofreu no Peaty. Então, meu voto é para o inglês. Pro Daniel. Assim, eu acho que, para mim, assim, a votar no Adam Peaty é meio um voto muito coach, assim, sabe? É tipo votar em alguém diferente do Michael Phelps que ganhou 8 de ouro, sabe? Então, para mim, não tem como votar no Caleb Dressel, cara. Não tem como para mim. 4 recordes mundiais, cara, os tempos dele de 100 medley, de 100 borboleta são incríveis. O cara que mais venceu na liga inteira, o cara que mais bateu recordes mundiais, o cara que foi o MVP, o cara que mais bateu recordes americanos, né? E, quer dizer, em todos os critérios, assim, ele fica em primeiro, né? Em quantidade de provas que ele nadou, é impressionante, assim, na final, ele bateu 2 recordes mundiais no mesmo dia, o que é uma coisa raríssima. Então, assim, eu vou ficar no Caleb Dressel. Catarina. Como o Daniel, eu não consigo não botar no Caleb Dressel, quebrar a barreira do 48 sem borboleta, quebrar a barreira dos 50 no 100 medley, mesmo dia batendo recorde mundial, MVP disparado, eu não consigo votar em outra pessoa também, eu acho que para mim, sem dúvidas, o Caleb Dressel. Guilherme. O Patrick perdeu essa, viu? Porque eu vou votar no Dressel também. Não tem, né? As performances dele foram absurdas, né? Os tempos de 100 medley, 100 borboleta, bater 2 recordes no mesmo dia, em curto intervalo de tempo, a quantidade de provas também nadadas, sempre em alto nível. O Peaty fez uma excelente temporada também de ESL, mas o Dressel tá num outro patamar hoje, né? Hoje ele tá num patamar acima dos demais. Eu vou de Caleb Dressel. Eu acho que tem um detalhe que me chama a atenção na participação do Caleb Dressel, e eu acho que ele ainda não mas ele está a caminho para se tornar o melhor nadador de piscina curta da história. Quando eu falo de piscina curta, eu falo 25 metros, 25 jardas, eu acho que é em processo, porque eu ainda reconheço as conquistas do Ryan Lott, eu acho que o Dressel está caminhando para isso. Vamos falar da melhor nadadora. Votação abre com você, Guilherme. Bom, a Lily King no MVP, lá no ranking de MVP, ela ficou à frente, mas eu vou votar na francesa a Beryl Gastaldello. Acho que foi uma grande surpresa também, né? Ela conseguiu nadar várias provas, também com uma média muito boa, né? Tanto de pontuação para a equipe dela, como de tempo também. Ela não é assim tão jovem assim, né? Ela já tem 25 anos, já nadou mundial de longa, já teve participações pela seleção francesa.
mas a performance dela foi muito boa. Eu acho que ela foi uma grata surpresa também, e eu voto nela também porque a Lily King está muito concentrada nas provas de peito, né? E a Gastaldello nadou mais provas, né, nesse ISL. Catarina. Vou pro Guilherme. Achei até que ele ia falar da Lily King por conta do MVP, principalmente assim. O que me deixou bem na dúvida entre ela e a Berly Gastaldello é que a Lily King, ela nadou muitos 15. Eu vi ela ganhar a prova de 50 peito adoidado, assim, durante as etapas. Então pensei, poxa, ela realmente teve um número muito legal de vitórias, conseguiu manter um desempenho, mas por ela ser um nome já muito favorito nas provas de peito, e também a Berly Gastaldello conseguir ganhar uma prova de 100 livre feminino que foi tão disputada, com tantos nomes, eu achei o valor da vitória, né, do 100 livre da Berly Gastaldello maior do que o valor da vitória de um 100 peito da Lily King, que já era algo um pouco mais previsível, né? Fora a questão da versatilidade, né? Ela ganhou o 100 metros medley na final também, a Berly Gastaldello, então o voto vai para ela. Daniel. Aqui é mais equilibrado mesmo, mas o meu voto é Lily King. Justamente, assim, eu vou até usar o argumento do Guilherme, só que o contrário, né? Porque o Guilherme votou na Gastaldello pela versatilidade. Quem venceu mais provas nessa ISL foi a Lily King no feminino. No feminino foi ela que venceu o maior número de provas só nadando peito. Então, a Gastaldello pode nadar o revezamento medley, o revezamento livre misto, 50 sem livre, 50 sem borboleta, sem medley, e a Lily King só nada 50, 100, 200 peito e o revezamento medley, né? E mesmo assim, ela venceu mais provas do que a Gastaldello. E, além disso, a Lily King chegou mais perto de recordes mundiais, né? Ela ficou só 14 centésimos do recorde mundial do 100 peito. A Gastaldello fez uma temporada fantástica, sem dúvida nenhuma, bateu recordes franceses, fez tempos excelentes no 100 medley, mais equilibrado aqui sim, mas eu voto na Lily King. Patrick. Eu também voto na Lily King, cara, mas é porque realmente ela foi absoluta, né? Ela não teve adversárias. Quando o Caleb Dressel ia nadar os 50 borboleta, ele ia enfrentar o Nicolas. Quando ele ia nadar os 50 livre, ele ia enfrentar o Manadu. Quando ele ia nadar o 100 borboleta, ele ia enfrentar o Chad Leclos. O Adam Pitt, quando ia nadar o peito, ia enfrentar o Ilya Shimanovic. A Lily King, assim, já sabia que ela ia ganhar. Já sabia, então ela é muito absoluta, foi absoluta nessa temporada. Então o meu voto é para Lily King. Ela te desempatar aí. Eu vou desempatar e eu vou de Lily King, né? E ela perdeu 2 vezes somente, né? Nós estamos falando de uma invencibilidade de 2 temporadas, que ela não tinha perdido nenhuma prova no ano passado. Ela perdeu os 50 peito uma vez e perdeu os 200 peito uma vez. Mas, para mim, a Lily King, ela é sublime. Eu acho que fez uma grande temporada. Grandes marcas, não só ganhando provas, mas fazendo marcas muito expressivas. Eu acho que está no caminho. E aqui, apontando já ao final da escolha do melhor homem, que foi o Caleb Dressel, ganhou 4 votos, o Adam Peary 1, e no feminino, Lily King 3, a Berly Gastaldello 2. Nós vamos para a terceira categoria, revelação da liga. Conversa com você, Daniel. Bom, então, critério de revelação um pouco, não sei, na hora de escolher isso aqui, eu fiquei um pouco confuso na hora em relação ao critério a usar, né? O critério a usar. Assim, para mim, o turco, o Emre Saksi, ele foi teve o seu, sem nenhuma dúvida, teve a sua explosão agora, né? Teve a sua explosão agora. Ele já era um nadador que aparecia nos rankings históricos de top 20 all time das provas de peito, né? Principalmente na curta. Ele já tem 58 de peito e ele já tem vaga. Pois na longa. Exatamente. Mas aqui ele chegou perto de recordes mundiais, e se a gente for perguntar para muita gente sequer ouviu falar nesse cara, né? Então ele já... Então, assim, por esse motivo, ele quase bateu o recorde mundial dos 50, ele ficou a 4 centésimos, né? E ele chegou a bater o recorde europeu do 100 peito, que aí depois foi ultrapassado pelo Shimanovic, pelo Adam Peary. Mas por esse critério, assim, eu fiquei na dúvida entre ele e a britânica, né? A Freya Anderson, que bateu o recorde britânico no 100 livre. Ela, sim, ela é uma nadadora muito jovem, né? Ela acho que tem menos de 20 anos, né? 19 anos. 19 anos. Então, ela fez 51 baixo, né, no 100 livre, que é um tempo excelente. Assim, eu fiquei entre os dois, assim, mas eu vou ficar com o turco. Saki. Isso. Daniel, voltou? Patrick. Também, eu vou no Emre Saksi. Cara, pelo país que ele representa, né? Pelo histórico. Casa. E, cara, se você for ver resultados do Campeonato Mundial de Longa, que é o Campeonato Nobre, nem que chegou perto de medalha, o campeonato eu considero uma revelação nesse quesito mesmo, assim, que ele não é um nome do grande público, e o país influencia um pouco aí o voto. Catarina.
Também fico com o Turco, também pensei um pouquinho na Freya Anderson, mas acredito que o resultado dele foi mais expressivo, apesar dele realmente já ter um pouquinho mais de história do que ela, né? Ela ter realmente abaixado muito suas marcas. Eu mantenho a opinião aí do pessoal com os mesmos motivos, não peguei. Vai, Gui. Eu vou voltar nele também, né, no Henry Sack, até pelo fato de ser um nadador desconhecido para o grande público, né? Então, acho que, né, esses prêmios de revelação não é também não só pela jovialidade dos atletas, mas também pelo nome, né? Às vezes pode ser um cara um pouco mais veterano, um cara com mais tempo de competições, mas desconhecido, né? Tem uma temporada muito boa. E ele fez um desempenho, né, para chegar nesse patamar, né, de revelação. Então vou ficar com ele também. Eu não vou ser do contra não, viu, Patrick? Mas o meu voto não é do Sack. Eu tenho certeza, eu já tinha feito o meu voto anteriormente, e um cara que eu acho que foi esquecido por todos, que para mim foi o Sebastian Szabo. E por que eu escolhi ele? Primeiro porque eu acho que se ele tivesse dado a oportunidade para ele ter nadado a semifinal e a final, ele talvez pudesse até vir a ser considerado aqui agora. O Szabo, além de ter chegado muito perto do recorde mundial de 50 borboleta do Nicolas, é um cara que nadou o revezamento 4 por 100 metros nado livre do Aqua Centurions, que por bom tempo foi o líder. E é um cara que esse nunca ganhou nada. O Sati já tem índice olímpico, o Szabo não tem índice olímpico. O Szabo é um cara, para mim, totalmente novo, um cara que ele fez várias boas provas no 50 borboleta, no 50 livre, nos 100 metros nado livre, nos revezamentos. Então, para mim, eu fico com o Szabo, mesmo assim, já sabendo que o Sati leva essa. Está na hora de escolher a decepção da liga. Eu começo contigo, Catarina. Para aí que você está sem som, Catarina. Agora. Tô abrindo áudio. Poxa, ficou pra mim isso aí. Então, decepção da liga, assim, se eu tivesse que escolher alguém ali participando, é porque eu acredito que a decepção é mais difícil de você ver, porque normalmente é um nome que não destacou tanto, o pessoal tá prestando mais atenção nessa evolução, né? Mas, como a gente mesmo falou da Katinka, ela que já tem um histórico aí de nadar diversas provas, de nadar num curto intervalo de tempo, não ter mantido, né, esse desempenho que a gente já espera dela, que a gente já vê ela fazendo, foi algo que, assim, fez falta para mim. Eu senti falta de ver mais vezes o nome Katinka Hosszu ali, ainda mais uma competição de curta em várias Copas do Mundo, né? Poxa, ela brilhou tanto. Então, foi a diferença mais notável, no meu ver. Patrick? Cara, eu vou ser um pouquinho emocional aqui, tá? O 50 peito do Brasil é uma prova muito forte. O Brasil tem tradição no 50 peito. O Brasil faz funcionar a prova. E eu via o Felipe França e o Felipe Lima como coadjuvantes nas provas de 50 peito, assim. Eu torço muito por eles, muito. O João Gomes também, que não estava lá. E eles não conseguiam nem oferecer uma certa resistência ali para os tempos de peito, que foram fenomenais. Felipe França tem fundamentos incríveis na curta, e o Felipe Lima também fez bons tempos, mas eu acreditava que os dois pudessem ir mais longe, cara. Então a dupla de peito do Brasil deixou um pouquinho meio decepcionado por não ter ido mais longe. Interessante que nesse aspecto eu até identifico essa distância que você identificou, mas eu não vi como decepcionante a participação, não. Até porque o Felipe Lima melhorou a sua marca e o França a cada rodada estava melhor. Mas eu entendi a tua, vamos dizer, a tua frustração, porque a gente fica com a imagem de que eles são medalhistas de campeonatos mundiais, um é campeão mundial, o outro é vice-campeão mundial, e aqui a diferença estava muito grande, né? E tem uma outra coisa que me pareceu também, Patrick, e até acrescentando nesse teu voto, parece que essa diferença ela ia aumentando. Tipo, na fase inicial, a diferença era menor. Quando chegou na final, a diferença era gigantesca. Faz sentido esse teu voto. Eu voto tudo, mas tem que escolher só um, eu escolho França. Mas eu escolheria os dois Filipes mesmo. Daniel? Bom, só para ilustrar, né, quando eu estava na transmissão do Sport TV, sempre quando quem foram os narradores foram o Luiz Prota e o Márcio Meneghini. E aí quando a Katinka Hosszu ia para a água, eu falava, vamos ficar de olho na Katinka Hosszu aí, que é a dama de ferro, nada várias provas. E eu falava, não, esquece. Não... a Katinka Hosszu agora não... Então, para você ver, para a gente escolher a decepção, é porque a gente tem que estar com uma expectativa alta em relação ao nadador.
que a gente sempre tem uma expectativa alta na Katinka Hosszu, e uma competição com várias provas e uma competição na curta, que é onde ela realmente se consagrou absurdamente nas Copas do Mundo. Ela tem 2:1 nos 200 metros e a melhor marca dela foi 2:7. Não é que ela piorou 2 segundos, sabe? Ela piorou enormemente. Então, meu voto, eu vou com a Catarina, vou ficar com a Katinka Hosszu. Guilherme? Bom, eu vou também votar na Katinka. Eu acho que ela, até pelo nome do time, né? Chama Iron, né? Então, é uma clara referência a ela, né? Então, ela tinha mais essa também, né? E ela não nadou bem, né? Eu estava até procurando aqui no ranking de MVP, né? Você começa a ver as páginas, e aí vai passando as posições e cadê o nome dela, né? Tá lá na 47ª colocação. Então, por exemplo, um cara que não acompanhou e vai achar que ela nem participou, né? Ela não tá nem no top 10, top 15. Então, foi uma participação muito abaixo da média para uma atleta que tem o nome do time praticamente por causa dela, Iron, na Hungria, né, no país dela, e uma participação muito discreta, né? Então, não sei, a gente vê o Caleb Dressel fazendo coisas que ela fazia há tempos atrás em Copas do Mundo, né? Nadando várias provas uma atrás da outra e melhorando o tempo. Então, meu voto é nela também. Você sabe que eu acho que se fosse para ela votar, ela votaria nela também. E eu voto nela, né? Quem acompanha a Katinka nas redes sociais, pode prestar atenção que as postagens dela durante a liga, tinha um fim de semana que ela postou com o marido, outro era um pôr do sol, tipo, ela, com certeza, ela estava contando nos dedos os dias que faltava para terminar a liga. Eu vou de Katinka. A revelação foi escolhida o Sati, o turco com 4 votos, e a decepção escolhida a Katinka Hosszu. É hora da gente escolher o melhor brasileiro e a melhor brasileira. Vou conversar com você, Guilherme, o melhor nadador brasileiro da liga. Para mim é o Nicolas, né? 40 anos, quase batendo o recorde mundial 2 vezes. Eu acho que o Nicolas é um caso também que a gente vai ser estudado, né? Com 40 anos você continua nadando em alto nível, né? E além de ser um cara que está sempre trabalhando, né? Sempre muito bem focado, com cabeça. Então, vou escolher o Nicolas. Poderia escolher o Léo também, que fez um ótimo evento, mas o Nicolas, por tudo aí que está fazendo nos últimos anos, eu escolho ele. Catarina? Entre o Nicolas e o Léo também, mas ganhar 50 borboleta do lado do Caleb Dressel é realmente algo fora da idade, né? Que a gente já comentou aí. Mas não tem como não mencionar também o Léo Santos, que teve uma evolução incrível aí, ganhou 4 provas também. Então, o meu voto vai para o Nicolas, mas eu fiquei ali indecisa os dois. Daniel? Eu fiquei entre 3 nomes, né? Fiquei entre o Leonardo Santos, recordista sul-americano, né? O Guilherme Guido, que ele nadou muito bem, principalmente os 100 costas nessa temporada. Na temporada passada ele nadou melhor os 50, né? Você nadou melhor os 100. E o Nicolas, mas eu vou ficar de Nicolas também, porque realmente ele não só os 50 borboleta, né? Os 100 borboleta ele nadou algumas vezes abaixo dos 50 segundos, pela primeira vez na vida, dando a ele, inclusive, uma nova perspectiva para, inclusive, brigar por uma vaga olímpica ano que vem, né? Certamente esses desempenhos dele fizeram com que ele, né? Porque ele estava pensando no 50 livre, agora ele já fala no 100 borboleta. Então acho que foram resultados muito expressivos. Vou ficar com o Nicolas. Patrick? Olha, assim, eu acho que os tempos são muito importantes, os recordes são muito importantes, né? Mas o show é o que tem que continuar, né? O Costas do Guido ganhar do Ryan Murphy é fenomenal. Mas o recorde do Léo Santos também é fenomenal, porque era do Vinícius, depois do Thiago Pereira, provas maravilhosas. Mas o que o Nicolas fez empolgava o mundo. Eu via o narrador americano, the 40 years old man, against, era uma coisa, era um show. E quando eles bateram, o Nicolas nadou para 21,78, e quando ele ganhou do Caleb Dressel, ele fez um tempo maior. Fez, se eu não me engano, 21,80. Mas quando os dois bateram no 25 e foram para os 37, o Nicolas, ele humilhou o Dressel. Ele tem 40 anos. Ele fez uma golfinhada que ele saiu na frente do Dressel. Não era de qualquer que era do Dressel. Então, o Nicolas, hoje, ele é reconhecido no mundo inteiro. Muita gente fala de Nicolas, o cara de 40 anos do Brasil, o cara de 40 no mundo inteiro. Daqui, até na Turquia deve estar falando do Nicolas agora lá, né?
Então não tem o Nicolas, sem dúvida, o showman Brasil. E você sabe que é a primeira unanimidade na escolha. Eu não acho que o Nicolas foi só o melhor do Brasil, eu acho que o Nicolas entra na seleção da ESL. Eu acho que ele está entre os melhores da ESL 2020. Então, lógico, eu tenho que destacar bastante o desempenho do Léo Santos, que eu acho que realmente foi muito bem, mas o Nicolas, ele não foi só o melhor do Brasil, não. Ele foi um dos melhores da Liga. Então, eu acho que aí nós temos a primeira unanimidade. Chegou a hora de escolher as meninas. Então, nas meninas, nós somos apenas 3. Etienne Medeiros, do Aqua Centurios, Larissa Oliveira, do Aqua Centurios, e a Jennifer Conceição, que nadou pelo Toronto. Para você, Patrick, quem foi a melhor brasileira das 3? Primeiro, muito pouca mulher, né? Podia ter bem mais mulheres, né? Pelo menos umas 3, 4 a mais, mas eu vou com a Jennifer, com o recorde do 50 peito. O nosso peito ainda sofre com as argentinas, mas tem que escolher a melhor brasileira, então eu vou de Jennifer. Daniel? Eu também vou de Jennifer, até porque os resultados da Etienne e da Larissa não foram, né, foram bem abaixo dos tempos dela. Jennifer bateu o recorde sul-americano do 50 peito, foi ali no apagar das luzes, né? Foi na última caída na água dela, na prova de skins, 29,91, primeira sul-americana a baixar dos 30. Claro, só deixando uma menção honrosa aqui, não é a melhor brasileira, mas a Julia Sebastian bateu o recorde sul-americano. Foram 6, né, coach, que ela bateu? 3 no 6 recordes sul-americanos, mais 9 recordes argentinos no total. Então, desempenho fenomenal, mas entre os brasileiros fico com a Jennifer. Catarina? Jennifer, recorde sul-americano também. Eu sinto que, como o Daniel já mencionou também, o desempenho da Etienne e da Larissa não foram as melhores marcas dela, então a Jennifer baixando ali, não tem como escolher outra. Guilherme? Também vou votar na Jennifer, né? Não teve outra performance melhor, né? De brasileiras. E a Jennifer também vem nadando bem de 50 peito na longa, né? Então na curta ela só está reproduzindo o que ela está fazendo na longa e agora fica uma expectativa para ver se ela consegue baixar visando o índice olímpico, né? Se eu não me engano, ela está meio segundo mais ou menos da vaga, se eu não me engano, né? Precisava depois confirmar, mas pode usar isso como um motivacional, talvez, para chegar próximo do índice, né? Eu vou de Jennifer e eu aqui faço apenas uma observação, até porque recorde é recorde, marca é marca, não tem como ser contestado, mas eu quero lembrar o início da Liga, o desempenho da Larissa. E eu achei que a Larissa vinha muito bem para a Liga, logo acho que no primeiro torneio ela nadou para 52 num revezamento. E eu esperava que houvesse uma melhora, porque você pode até lembrar dos garotos, né? O Kereguini melhorou durante a Liga, o próprio Pedro Spajari nunca tinha quebrado, o 47 quebrou durante a Liga, então houve uma melhora dos atletas, e com a Larissa eu esperava a mesma coisa. Como eu vi ela logo no primeiro torneio nadando para 52, mas acabou não acontecendo também. Vamos de Jennifer, a segunda unanimidade, 2 unanimidades na escolha dos brasileiros, Nicolas Santos, o melhor brasileiro, e Jennifer Conceição, a melhor brasileira. Então a última votação agora é a melhor prova da Liga, aquela prova que realmente mais te atraiu. Vou começar com você, Guilherme, para a gente fazer essa última votação. Foram várias provas interessantes, legais, né? Algumas provas disputadas, algumas provas ali com recorde, mas eu vou ficar com o 100 borboleta do Dressel, dos 47, porque é uma performance, assim, é um ponto fora da curva, né? Você fazer 47 na curta de 100 borboleta. Poderia voltar no medley, que ele bateu 2 vezes, mas sem medley é uma prova que você tem na curta, então eu acho melhor escolher a do 100 borboleta, principalmente pelo resultado, pelo tempo como ele sobrou, né? Ele já tinha feito em Guangzhou, né, uma prova muito, muito expressiva, né, da outra vez batendo aquele recorde histórico do Phelps. Então, eu acho que esses 47 é um tempo aí que vai estar, né, na galeria de recordes por um bom tempo, a não ser que o próprio Dressel baixe, que também não é tão difícil assim, né? A diferença para o segundo colocado indica isso mesmo. Catarina, a melhor prova da ESL 2020? Eu vou da prova que só tem na curta. Eu vou do Dressel, do 100 medley. Realmente, a própria prova em si me atrai um pouquinho mais até para assistir, porque como você envolve os 4 nados de uma forma tão dinâmica, eu sinto que eu gosto de ver essa variação na prova, nos atletas que estão disputando, porque cada um vai ter um desempenho melhor em cada nado, e realmente o Dressel
quebrar a barreira dos 50 segundos e quebrar 2 vezes, né? Ele baixou mais de meio segundo do antigo recorde mundial sem ser o dele, na segunda vez que ele bateu. Então, assim, foi mais impressionante para mim a prova do 100 medley. Aliás, se a prova de 100 medley é tão legal de se nadar como é de se assistir, deve ser uma baita prova. Daniel, teu voto? Bom, o meu voto vai ser mais para a prova. Vou escolher uma prova pela qualidade que ela apresentou em geral na liga, né? Que é o 100 peito masculino. Assim, se a gente pegar só a final, só o 100 peito da final, já teria argumento para escolher o 100 peito. O Adam Peary e o Shimanovic lá, os dois nadando para a recorde mundial, né? Mas, se a gente for ver, dos 10 tempos mais rápidos da história do 100 peito masculino na curta, 8 foram registrados nessa liga, 8, né? Entre o Shimanovic, o Saxi, o Peary. Então, o 50 peito feminino também foi muito interessante. A Pilato batendo recorde júnior toda hora, a Lily King nadando muito, tinha a Ellie Atkinson. Mas eu vou ficar com o 100 peito masculino. Patrick, essa tá disputada, hein, Patrick? Cara, eu vou me alongar, mas eu vou tentar ser breve. Eu acho o 100 medley uma prova um pouco estranha, né? Nunca um cara de medley bate o recorde de medley. Você teve Vladimir Morozov, Roland Schoeman, Rick Nelflin. Nunca um cara do medley batendo um recorde de 100 medley. Prova estranha. Thiago Pereira, não? Thiago Pereira? Nunca 100 medley, não. Nunca bateu o recorde mundial de 100 medley, não. Thiago Ryan Pereira Lott? nunca... Ryan Lott? Talvez, acho que é o único. Talvez o Ryan Lott, né? Mas é uma prova, quando você vê o perfil, é um cara do 100 livre, mais ou menos, que bate esse recorde. Eu acho que as melhores provas não é um cara que ganha disparado, sim as mais disputadas. Isso é o que a natação quer ver. O 50 livre, o Florent Manodou não se mostrou um adversário à altura do Dressel. Ele mas não se mostrou ao Dressel. E no 100 peito, você não sabia quem ia ganhar. O Daniel tem razão. Não dava para saber quem ia ganhar, né? Então, o 100 peito masculino, como prova, né, como show de disputa, foi o 100 peito masculino. Você sabe que eu aqui, era a única votação que eu não tinha um voto definido. Porque para mim não é o 100 peito, e sim todas as provas de peito. Então, porque o 50 peito feminino, o 100 peito feminino, os 200 peito feminino, o 50 peito masculino, o 100 peito masculino e até mesmo o 200 peito na fase de grupos, era uma prova que vinha muito bem. O 200 peito na semifinal e na final foi uma decepção, não há dúvida disso. Mas, para mim, qualquer prova de peito foi realmente a mais determinante. Eu acho que aí eu vou ter que votar, né, no 100 peito, né? Daí deu 3 votos para o 100 peito escolhido. Eu vou apresentar a seleção do Swim Channel Podcast, a seleção da ESL 2020. O melhor nadador foi o Caleb Dress, a melhor nadadora Lily King, a revelação Emily Sati, a decepção Katinka Rossu, o melhor brasileiro Nicolas Santos, a melhor brasileira Jennifer Conceição e a prova, os 100 metros nado peito masculino. E com isso, a gente está chegando ao final da nossa primeira edição do Swim Channel Podcast. A gente vai voltar em dezembro, vem aí a cobertura do Troféu Brasil e nós estaremos aqui de volta. Mensagem final para cada um, rapidinho para fechar. Patrick. Realmente falar de ISL num ano que foi tão pobrinho de natação é um prazer. É bom ter resultados internacionais, é bom ver a galera caindo na água. Eu acho que a ISL salvou 2020 porque eu não aguentava mais não ver natação. Estou muito feliz. Valeu. Daniel? Eu fico com o Patrick porque pelo menos uma vez por ano a gente tem que ter aquele sentimento, né, de que aquela ansiedade, a gente acordar de manhã, putz, eu vou ver um recorde mundial hoje, né? Isso não aconteceu nenhuma vez esse ano até agora. Então a ISL foi incrível e foi um prazer participar do podcast com vocês aqui. Valeu, Catarina! A ISL é uma nova era da natação, né? Um formato um pouco diferente do que a gente está acostumado, uma competição de curto, uma competição muito dinâmica. Então, além de falar sobre natação, falar sobre algo que todos nós estamos sendo apresentados há só 2 anos, né? Achei bem legal e estou muito entusiasmada para o Troféu Brasil. Poxa, é uma coisa que, assim, quero ver como que tá a nossa natação aí nesse ano de pandemia. Eu acho que vai ter muita surpresa. Valeu. Gui? Também, né, foi uma competição muito legal de assistir, né, num ano difícil, onde parou tudo praticamente, né, acabou tomando lugar dos Jogos Olímpicos, né, com o centro das atenções,
Eu queria só fazer um comentário, né, de um fato muito bizarro até, né, que aconteceu no ISL, que foi o do Danas Rapids, né, parando lá nos 350. Essa é a prova mais comentada. Foi algo assim totalmente bizarro, né? Então, acho que é um fato também que a gente não pode deixar passar batido, né? Uma curiosidade. Mas no final eu achei que foi um evento muito, muito legal. Eu espero que a ESL do ano que vem assim, consiga se adaptar ao calendário, que vai estar bastante recheado, né? Para quem reclamou de 2020, 2021 tem muito evento, né? Bom demais. Valeu, gente! Essa foi a primeira edição do Swing Channel Podcast. Vou para o Swing Channel trazendo para você a cobertura a maior cobertura de uma forma diferente. Aqui se fala a sua linguagem. Nós somos a família Swing Channel. Aqui a gente respira natação do início ao fim. A gente se vê, gente. Até a próxima. Até lá.